Olá pessoal, já tem um tempinho, né, que eu não gravo vídeo, né, de tempo em tempo. Sempre eu venho aqui conversar, compartilhar um pouquinho com vocês, né, de como tem sido, né, após a minha cura. E às vezes algumas palavras, né, que Deus geralmente compartilha comigo. Mas existe algo que eu não conversei com vocês, né, eu falei de forma muito superficial, que foi relacionada bem à somatização, né. Eu falei muito sobre a questão de saúde, a questão espiritual, né, e tal, mas quando eu relatei, né, o que eu passei, né, e que gerou, vamos dizer assim, as enfermidades que desencadeou, né, porque depois elas por si só, mesmo que as minhas questões emocionais estivessem resolvidas, elas por si só continuaram ainda, né, piorando, né. Então, o que acontece? Eu não me aprofundei nessa questão da somatização, mas é justamente isso que eu gostaria de falar hoje com vocês, porque eu vejo a necessidade disso, né, pelas pessoas que às vezes me procuram, e eu noto bem que foge da questão de área de saúde, né? Se alguém me procurar, entendeu? Obviamente, eu sempre vou ter muita cautela como eu falo com a pessoa, porque cada pessoa é um caso, né? Então, às vezes, quando eu converso com alguém, a origem da costocondrite não é necessariamente um problema emocional, mas esse vídeo é especificamente para aqueles que entendem que desencadeou esse problema e desencadeou outros problemas de saúde por causa dessa questão de somatizar, de não conseguir lidar com a carga emocional e isso, né, vir para o corpo, né, e o corpo realmente começar a ter reações. Então, tem pessoas que me procuram, né, como estava dizendo, e às vezes eu me comunico com elas sempre procurando saber, entendeu? Como é que aquela dor começou? Nem sempre, né, como eu falei, vai ser uma origem emocional. Tem pessoas que, tipo assim, fazem academia e tem, né, aquele exercício, né, bem muito frequente, aquilo pode causar uma lesão, seja na coluna, né, e tal, nos nervos. E isso pode causar realmente a costocondrite. Tem outras pessoas que já teve um derrame pleural ou alguma pneumonia, um COVID, e justamente isso pode também, de alguma questão, causar, né, realmente um esforço excessivo da caixa torácica e causar inflamações na costela também e dar origem à costocondrite. Então, justamente por, né, ter várias vertentes, né, várias coisas que podem desencadear a inflamação na costela, que eu sempre tomo sempre cuidado, né, porque às vezes o que eu falo com uma pessoa não pode servir talvez, né, para outra, porque o que pode ter causado na outra pessoa pode ser alguma coisa completamente diferente. Então esse vídeo, como eu já disse, é especificamente para quem entende que a costocondrite foi despertada realmente, foi desencadeada por questões emocionais e de somatização. Gente, eu não sou psicóloga, né, obviamente, eu não fiz nenhum curso relacionado à questão de saúde emocional, apesar de eu ter tido um breve acompanhamento, né, psicológico. Muito do que eu vou compartilhar hoje com vocês é baseado na minha experiência com Deus, porque eu não consigo fazer como algumas pessoas conseguem, tipo assim, separar, né, uma coisa da outra. Para mim é o seguinte, tudo está conectado, entendeu? Então, nós somos, né, um ser que se compõe de corpo, alma e espírito. Então, se o meu espiritual não estiver bem, é óbvio que vai afetar as outras áreas, né? Se o meu físico não estiver bem, vai afetar as outras áreas também, entendeu? Então, se o meu emocional não estiver bem, vai afetar, seja o meu corpo, seja o meu espiritual. Então, para mim, é um conjunto, entendeu? Realmente é um conjunto. Então, o que que acontece? O que eu iria dizer é o seguinte, que muito do que eu fiz, que eu vou realmente compartilhar aqui com vocês, né, nesse estudo assim, que eu fiz, foi de autoconhecimento, né, ao longo dos anos que eu me autoconheci, mas a base desse autoconhecimento foi por meio de Deus, entendeu? Ele me revelou quem eu sou, né? E nele eu entendo a minha identidade e a partir dessa identidade revelada de que eu sou filha dele, ele me revela coisas no meu íntimo, né, através do Espírito Santo dele que habita em mim, coisas que muitas vezes eu não sei, que eu não consigo discernir de mim mesma. E justamente, né, essa revelação, ela traz uma clareza muito grande para que eu consiga resolver, né, essas questões, sejam emocionais, né, e assim também como espirituais e físicas. Então, tudo que eu vou compartilhar foi fruto de uma revelação de Deus, né, para mim, e aos longos, né, de um autoconhecimento, de um estudo mesmo, né,
em Deus, né? Ele como a minha base. Eu espero que isso esteja bem claro. E por isso eu deixo para vocês, eu vou começar a discorrer sobre esse assunto, mas eu deixo para vocês o texto de Isaías 36, de 37, que foi a base, sabe, bem, de revelação de Deus, sabe, ao meu coração, acerca de que, se vocês lerem o contexto de uma forma resumida que eu vou introduzir, né, porque é importante, porque eu vou falar aqui de fragilidades emocionais. E a verdade é, gente, que quando existe um desequilíbrio emocional, nós nos tornamos frágeis, né, aos ataques, né, espirituais, malignos. Isso é óbvio. Porque se ataca a nossa estrutura emocional, ataca a nossa confiança e a nossa fé. Então, consequentemente, se nós estamos, né, em ataque, entendeu? Nós estamos vulneráveis aos ataques espirituais. Acredite você ou não, é assim que funciona no mundo espiritual. Isso vai realmente da crença de cada um, né? Cada um tem a liberdade de crer, mas é o que eu creio e é o que eu tenho respaldo na palavra. Então, se você está vulnerável, entendeu? Obviamente, você vai sofrer ataques espirituais. E isso geralmente vai ser na sua confiança e na sua fé. E, cara, se você é atacado justamente nessas áreas específicas de fé e de confiança, cara, você vai acabar entrando em um local de medo, de ansiedade, de estresse, mas eu vou chegar nisso. Vocês vão entender o contexto disso que eu estou falando. Se vocês lerem a história bem de Isaías 36, 37, vocês vão ver que o povo de Israel ele estava sendo atacado, entendeu? Mas não era como a gente acha que era, né, no fight, né, mano a mano ou na espada. Na verdade, ali foi enviado, né, um capitão do exército inimigo, se não me engano. Esse capitão, ele se chamava, obviamente, Rabzaque, e ele ali foi confrontar, né? Então, o que acontece? O povo de Jerusalém, eles tinham uma grande fortaleza, né? Então, ali, alguns oficiais, né, do governo de Jerusalém foram encontrar com esse general, né, com esse oficial, né, do rei da Síria. E ele ali começou a proferir tantas coisas ali, tipo assim, para eles se renderem. E além disso, ele falava alto para que quem estivesse próximo ao muro ali, entendeu, escutasse. Porque a intenção daquele inimigo era realmente afetar a estrutura de confiança daquele povo. Porque aí ele não teria que ter todo aquele desgaste em destruir a fortaleza. Ele queria que realmente ela se tornasse vulnerável, né? Tipo assim, toda aquela cidade ela se tornasse vulnerável para que eles mesmos, né, o próprio povo abrisse as portas para que eles invadissem, entendeu? Se você for olhar no contexto espiritual, é da mesma forma. O inimigo ele trabalha na nossa fé, entendeu? Na nossa confiança para realmente aniquilar elas, para que assim ele consiga entrar e, a partir disso, adoecer a gente de várias formas e realmente nos levar a um lugar de morte espiritual, de morte emocional e, por final, morte física. Então, é muito importante você ter essa visão, que eu vou falar de uma forma que, obviamente, natural, mas o embasamento de tudo que eu falei é em algo realmente espiritual, em embasamento na palavra, tá bom? Então, eu sei que essa introdução foi um pouco extensa, mas é extremamente necessário, porque nada do que eu faço sem realmente uma diretriz, né? Se eu estou aqui hoje compartilhando isso com vocês, é porque realmente Deus me impulsionou isso, Ele me deu sinais de que era necessário eu estar aqui hoje gravando e falando sobre isso. Então vamos lá. Eu quero começar falando primeiramente com as pessoas que têm um alto senso de responsabilidade, pessoas que acreditam ser necessário cumprir, sabe, todas as determinações que são colocadas diante dela, pessoas que têm uma alta tendência a priorizar o outro, né, além de si mesmo, uma acumulação excessiva de atividades, né, e ela geralmente tem obrigação, né, por tanto demandas externas ao seu redor e internas. O que acontece, gente? Se vocês se encaixam nessas características, né, é óbvio que vocês vão acabar por passar dos seus limites. Porque, vamos lá, se você prioriza demais o outro, se você se cobra demais realmente para, né, alcançar certos objetivos, você tem um alto senso de responsabilidade, você se cobra muito, é óbvio que você vai ter uma certa tendência a ter um desequilíbrio nas suas tomadas de decisões, porque você não vai priorizar a si mesmo, então você vai sempre estar muito insatisfeito com as coisas,
né? Então, o que acontece? Esse desequilíbrio na tomada de decisões e essa insatisfação quanto às suas prioridades, que muitas vezes você não discerne isso, mas isso faz muito mal a você, isso faz com que você realmente comece a passar dos seus limites. E toda vez que você passa dos seus limites, porque todos nós temos um, eu vou explicar o que é limites. Limites é o que você tolera, é a sua tolerância, né, ao que se pode suportar, e também aos seus recursos e ferramentas que você usa para suportar, entendeu? Aquela circunstância que você esteja passando. Então, se você é uma pessoa que tem um teto baixo para lidar com essas situações, entendeu? Você, obviamente, tem uma tendência a passar dos seus limites com grande facilidade. E se você é uma pessoa que não se conhece tão bem, nem sempre você vai ter recursos para lidar, entendeu, com as circunstâncias. E isso também, se você não tiver também um bom relacionamento com Deus, entendeu, isso também influencia, porque você vai permitir que as coisas realmente te sufoquem e, consequência, tipo assim, vão vir com tudo isso. E é justamente nisso que eu vou falar agora, porque a consequência de você ultrapassar os seus limites é uma sobrecarga. E o que é essa sobrecarga emocional? É frustrações, né? Porque você vai ficar frustrado por realmente não saber como bem administrar a sua vida, entendeu? Autossacrifício, isso é tudo relacionado aos primeiros pontos que eu falei, né? De priorização do outro. E obviamente, se por você também está com o seu desempenho sendo colocado à prova. Então, essas sobrecargas são geradas por frustrações, autossacrifício e desempenho colocado à prova. São 3 pontos assim importantes. É óbvio, né, que outros fatores podem gerar uma sobrecarga emocional, mas esses fatos, entendeu bem, são o que realmente potencializa mais, assim. Eu vejo sempre, principalmente na minha vida, e eu vejo bem que realmente outras pessoas passam muito por isso. Então, começa a se autoanalisar, tá bom? Vê se você se encaixa em um desses parâmetros e você vai ver que talvez muito do que você tem sofrido na sua saúde pode ser consequência por questões emocionais que você não está sabendo realmente administrar. Sim, você também pode estar com certeza passando por batalha espiritual. Então, é extremamente importante que você continue, né, ouvindo o que eu tenho a dizer. Então, essa sobrecarga emocional, ela gera feridas, obviamente, psíquicas. E essas feridas psíquicas, obviamente, elas são como ameaças. E como que a gente reage às ameaças, né? Porque se você está ferido, um animal ferido, ele começa a ter algumas reações, não é? Então, observe que você tendo uma sobrecarga emocional, você vai ter uma resposta a isso, né? Você vai receber uma ferida porque você não está suportando, você realmente não tem os recursos para lidar com aquilo. Então a ferida psíquica, ela realmente é gerada porque você começa a não ter como, né, comportar tudo aquilo, né? Porque você está passando os seus limites. Então aquilo se torna uma ameaça, né? Porque se você não sabe lidar, aquilo se torna um inimigo seu. E o que acontece? Sendo uma ameaça para você, né? Isso gera um descontrole, tanto de sentimentos quanto de comportamento. E nesse processo de descontrole de sentimentos e comportamentos, as janelas killers, acho que é esse nome, killers, são abertas. E o que acontece? Nesse momento de descontrole emocional, entendeu, de sentimentos, de comportamento, você sobe por crise, você começa a ter crise sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, você começa a sentir culpa, sentir medo, você começa a se sufocar, entendeu? A se sentir sufocado, trazendo, tipo assim, lembranças de um passado não tão distante, entendeu? E que te fazem questionar quanto à fidelidade de Deus. Então, esse descontrole todo faz com que realmente você comece a questionar muito, entendeu? Por quê? Porque é a reação do seu corpo, você começa a se sentir como se você estivesse sendo bem acuado. Na natureza é assim, né? Quando um animal está sendo bem, passando por algum momento, né, de tensão, que ele está se sentindo ameaçado, qual era a resposta, né? Qual é a resposta do animal? Ou ele enfrenta ou ele foge, né? Então, nesse momento, entendeu? Existe muita coisa acontecendo dentro, né, da gente quando existe esse momento de descontrole de sentimentos, de comportamento. Então, a gente fica nessa, entendeu? E nem sempre a gente sabe, mesmo ficando, né? Porque às vezes a gente não tem como fugir, a gente às vezes nem sempre sabe como enfrentar a situação. E o que acontece, né? A consequência desse sentimento,
comportamentos descontrolados, esgotamento emocional, hostilidade, impaciência. Gente, o assunto é muito extenso, então eu peço paciência para você, entendeu? Porque é extremamente importante que eu continue falando isso. Então, se você realmente quer entender isso, tem que me acompanhar até o final, tá? Porque é muito importante. E o que acontece? Tanto esgotamento emocional, hostilidade, impaciência, que são características de um descontrole, né, de sentimentos de comportamento, eles têm, né, algumas ramificações. Por exemplo, no esgotamento emocional, você geralmente tem uma incapacidade, você vai ver que a pessoa, isso é nítido, a pessoa tem incapacidade de tomada de decisão. Quando você está esgotado emocionalmente, você não consegue tomar decisões importantes, sabe? Você se sente desrealizado, desespero, entendeu? Você sente desesperança, negatividade, é aquela questão que você se afunda mesmo, você vai pro fundo do poço das suas expectativas e esperanças. Cara, isso pra mim é uma característica muito grande de ataque também, tá, gente? Espiritual, porque de uma brecha, entendeu? Vem outras coisas que entram também aí, entendeu? Então não é somente emocional, vem batalha espiritual junto também. E o que acontece? Resultado disso? Paralisia. A pessoa paralisa, mesmo que ela tenha muitas coisas para se fazer, coisas para realizar na vida dela, elas se paralisam, entendeu? Então, observe, porque realmente você pode estar esgotado emocionalmente. Mas eu não estou aqui apenas para apresentar os fatos, eu vou falar a solução, né, dentro do que eu vivi, que tenho vivido e o que tem funcionado para mim, tá bom, gente? Então, depois do esgotamento emocional, hostilidade. Cara, esse ponto eu achei muito chave, porque às vezes nós achamos que muito do que acontece e a forma como a gente reage é porque a gente é sensível, não é bem por aí não. Hostilidade são reações agressivas, né? E o que acontece? Você pode ser agressivo por si mesmo ou por outra pessoa, entendeu? Tipo assim, sofrer. Na verdade, é sofrer a agressão, desculpa o erro. Então, você pode se agredir, se autoagredir, né, naquelas circunstâncias, né, ao invés de você explodir, você pode realmente se agredir ou agredir a outra pessoa. O que seria essa agressão? É a forma como você reage às circunstâncias, realmente, né? Essa agressividade, como eu falei, não é a sensibilidade, porque eu estou muito sensível, por isso eu estou, né, explodindo, não. Isso na verdade, a reatividade. O que é reatividade? As pessoas que geralmente elas reagem, sabe? Quando pensam, tipo assim, estar sendo julgadas, condenadas, injustiçadas a todo instante e reagem de imediato a esses possíveis julgamentos. Então, preste atenção. Você sabia que você pode se auto-julgar, se autocondenar, sabe? Se injustiçar em uma circunstância, mesmo que você não seja mesmo que você não seja culpado em algo, você pode pegar essa carga emocional, entendeu? Que não seja sua, que na verdade é de outro. Então, a forma como você afeta, isso também pode acontecer de outra pessoa que na verdade é o culpado e tal, te julgar ou te condenar, entendeu? Não, ou você pode culpar ou julgar outra pessoa, né? Eu tô partindo de mim, vamos dizer assim, para outra pessoa ou de mim para comigo mesmo. Então, eu posso culpar ou condenar ou julgar alguém, ou eu posso fazer isso comigo mesmo, entendeu? De uma forma de me agredir ou agredir o próximo, entendeu? Então, a gente se torna hostil dentro desse descontrole emocional. E o que acontece? Através dessa culpa, desse ressentimento, de rejeição ou perfeccionismo, há um aumento de ansiedade também e por aí vai. É quase certo, entendeu bem, que isso vai influenciar na vida social dessa pessoa, entendeu? Porque ela realmente, ela não é sensibilidade, gente, entendeu? Ela está realmente sendo dominada por muitos sentimentos ruins, seja por ela mesma ou por alguma pessoa, entendeu? Então, é possível, tipo assim, que haja tipo, uma disfunção, entendeu? Na forma como essa pessoa organiza os pensamentos dela, sabe? Na interpretação, cara, isso é chave. A interpretação, bem, é que a pessoa faz das coisas, sabe? Ela impulsiona ela ter esses tipos de reações, seja bem de agressão, sabe? Seja bem para consigo mesmo ou para com o outro. Cara, questione isso. Você que está escutando o que eu estou falando, questione quando você se você está tendo a interpretação das circunstâncias da forma correta. Porque nem sempre a forma como você interpreta as coisas é a forma, vamos dizer, certa. Às vezes a gente acha que, na verdade, o que a gente, né,
age, né, a nossa atitude assim, é fruto da sensibilidade, não é. Muitas vezes a gente está sendo reativo. Eu vou te explicar por quê. Porque reatividade é diferente bem de sensibilidade. A sensibilidade, a pessoa sensível, por sua vez, ela, por exemplo, um tipo de agressão, seja externa ou até quando ela agride a si mesma, começa a ter algum tipo de pensamento que possa agredir a si mesma, ela critica isso, sabe? Ela procura analisar e interpretar o que ela está sentindo ou o que está sendo lançado sobre ela por outra pessoa. Ela não recebe aquilo de imediato, sabe? Então, ela decide qual é a forma melhor, sabe, dela reagir mediante aquela situação e dar a melhor resposta. Às vezes, seja ficando em silêncio, sabe, ou reagindo de uma forma menos possível, sabe, menos danosa possível, para assim evitar, sabe, um fator agressor, seja a si mesmo ou a outra pessoa, entendeu? Então, essa questão da reatividade, a sensibilidade, é importante a gente diferenciar, porque às vezes eu estou achando que eu estou sensível demais a uma situação e na verdade não é sensibilidade, na verdade é a reatividade, é uma resposta que eu estou dando de forma agressiva, seja a minha ou outra pessoa, porque eu estou hostil por conta de um descontrole emocional, por conta de uma ferida psíquica, por conta de um limite que eu realmente não, né, não permaneci, que eu ultrapassei, então é importante entender a raiz de tudo. O outro ponto é impaciência, né? Eu falei esgotamento emocional, hostilidade e impaciência. A questão da impaciência é o seguinte, a pessoa se torna muito intensa, muito intensa. E o que acontece? Ela se torna muito vitimista, ela tem muita comiseração e melindre, sabe? Aquela pessoa que, né, ela sente muito a situação. Então, ela se torna impaciente, porque tudo está intenso demais para ela, entendeu? E ela tem reações impulsivas, isso é outra característica. E o que seriam essas reações impulsivas? O que gera essas reações impulsivas? Ansiedade, estresse, medo. A pessoa realmente não consegue, gente, ter uma clareza sobre as circunstâncias. Então o negócio é muito profundo. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque eu passei por tudo isso, entendeu? Então eu tenho propriedade para chegar aqui e falar um pouco dessa linha, né, que eu fiz, porque eu sei, porque eu passei por tudo isso. E isso vejo de uma forma muito clara, sabe, ao meu entendimento. E por isso que eu estou compartilhando com vocês. Então, segura aí, porque ainda tenho mais um pouco ainda para falar com vocês e eu preciso chegar ao final disso. Porque eu acredito bem que esse tema vai ajudar muita gente. Porque, às vezes, a gente tende a achar que apenas um remédio pode resolver, né? E como eu falei, gente, chegou um tempo bem que eu não tinha questões emocionais nenhuma, né? Apesar de sempre ter alguma coisa, né? Mas os traumas, as crises já tinham passado, mas eu continuava sofrendo. Às vezes, tipo assim, coisas do nosso passado que já aconteceram, já tem um determinado tempo, a gente continua vivenciando aquilo, a gente não perdoa quem nos feriu, a gente não se perdoa naquela situação, a gente transfere culpa e aquilo continua repetindo, a gente repete ciclo e a gente não cresce, a gente não desenvolve. Então eu precisei realmente observar na minha vida ao longo dos anos e notar o que eu precisava melhorar, entendeu? O que eu precisava perdoar, o que eu precisava, né, sabe, ajustar. E por isso eu consegui a minha cura, porque eu resolvi as minhas questões emocionais, entendeu? Ainda tinha coisa ainda que eu tinha que resolver, ainda continuo, mas isso é um processo, mas muita coisa eu já consegui tratar. E depois eu consegui a minha cura física, porque não adiantava nada eu não tratar as minhas emoções, o meu entendimento acerca das coisas, eu não tapar as brechas, eu não fortalecer a minha fé e a minha confiança em Deus sabe, e buscar a minha cura. Eu ia me curar, mas eu ia me adoecer novamente porque as minhas emoções, a minha, tipo assim, o meu espiritual não estava forte, eu não estava realmente, sabe, tipo assim, fortalecida, né, para que eu pudesse realmente conseguir a minha cura completa. Então, ok, eu já vim falando, vou dar um breve resumo para que vocês não se percam do que eu estou falando com vocês. Eu sei que esse vídeo vai ser extremamente extenso, mas vai assistir quem quiser, quem vai se sentir abençoado, bem é por isso, tenho certeza que vai contribuir. Então, eu falei sobre o indivíduo, sobre os limites, sobre as consequências, falei sobre a sobrecarga emocional, sobre a ferida psíquica, sobre ameaças, o descontrole, né, de sentimentos e comportamentos. Falei sobre esgotamento emocional, hostilidade, impaciência, né, e o que cada um desses pontos realmente gera, a reatividade. E agora eu quero dizer que a soma disso tudo, como eu falei, eu passei por tudo isso, a soma disso tudo é a explosão ou a implosão. Porque tem pessoas que explodem,
né? E tem aquela implosão, porque o que acontece? Tem gente que não consegue liberar tudo aquilo que tá passando, não consegue, às vezes, botar para fora, né? Às vezes não consegue nem interpretar o que está sentindo naquele momento de crise. E justamente isso, aquilo volta para si mesmo, aquilo fica retido, sabe? Em vez da pessoa saber como liberar, resolver isso e liberar isso. Então essa questão, esse bloqueio de não saber o que está acontecendo dentro de si, por isso que é importante estar... eu falo, com certeza é importante, é essencial ter uma vida com Deus, né, e estar ali dentro do corpo da igreja e tal, mas eu também já frisei o quanto é importante ter um psicólogo, porque ele ajuda você a entender muito do que está acontecendo dentro de você também. Então, você precisa entender o que está acontecendo para resolver isso, para que assim você consiga falar, liberar, entendeu? Às vezes tem coisas dentro de nós que a gente não consegue, entendeu? Falar porque a gente não entende. Por isso que a gente precisa de um psicólogo, para resolver essas coisas dentro da gente, para que a gente consiga liberar isso e ter cura, entendeu? Completa. Então, essa explosão, né? Porque tem gente que explode mesmo, mas só que isso também às vezes não resolve, porque você só expor as coisas também de uma forma errada, isso também não vai contribuir para você, não vai ser saúde. E tem a implosão, que é aquilo que você, né, interioriza aquilo dentro de você e você não suporta. Essa é a verdade. E é aí que acontece a somatização, entendeu? E o que acontece? Agora eu vou começar a caminhar com vocês para a parte interessante de tudo isso que eu estou falando, que é quando a gente começa... Quais que são as perguntas que eu tenho que fazer para que eu realmente entenda o que está acontecendo dentro de mim, né? Foram coisas que eu realmente precisei entender com o tempo, sabe? O autoconhecimento é algo essencial, né? Para que você tenha cura, para que você não somatize mais, né? Porque essa soma que o corpo, ele, né, começa a ter enfermidades, resultado, né, daquela sobrecarga, né, de tudo isso que eu já falei com vocês. O corpo não suporta, gente, como eu falei, é muita coisa. O corpo, tipo assim, não suporta, sua mente, né, na verdade, não suporta. E isso, transborda pro seu corpo e é daí que vem as enfermidades, entendeu? Então... isso, né, atrelado a uma vida espiritual extremamente frágil e vulnerável e fraca, né, e de relacionamento muito raso com Deus, isso geralmente gera muitas doenças e enfermidades. Então eu falo isso por alguém bem que, tipo assim, entendeu, passou muito por isso. Eu confesso bem que, tipo assim, foi uma longa jornada, mas, né, foi algo necessário para mim me autoconhecer. Então o autoconhecimento é extremamente essencial, sabe? É porque a partir disso você também descobre, sabe, mecanismos que te ajudam a não prolongar o sofrimento, né? E assim também aceitar, né, que há coisas que a gente não tem o controle e principalmente que a gente não tem controle sobre os outros. Muito do que a gente sofre é justamente isso, porque a gente não sabe lidar com o fato que a gente não tem controle das situações, que a gente não pode controlar as pessoas ao nosso redor. E gente, uma coisa, as piores feridas vão vir dentro de casa, tá? Dentro da própria família. A gente é ferido, mas também a gente também é sarado dentro dos próprios relacionamentos. Então você tem que entender que por mais que de alguma forma o que você sofreu tá dentro de um relacionamento, entendeu? Talvez você vai ser curado dentro de um relacionamento também, tá bom? Seja bem com as mesmas pessoas que vão ser tratadas por Deus ou não. Mas a verdade é que você vai ser ferido e você não tem como controlar isso, mas você pode estabelecer limites para que não haja grandes danos. Então, você não tem como controlar as situações, mas você tem como se autocontrolar mediante as circunstâncias, entendeu? E se preparar para lidar com elas. E ponto. Isso já é sabe, uma coisa chave dentro né, do caminho para você conseguir a cura, sabe, dessa questão de somatização dentro de você. E eu vou passar aqui umas perguntas que é importante vocês fazerem a si mesmos, tá? Como eu posso evitar o prolongamento do sofrimento? Você tem que se perguntar isso. Gente, não fiquem presos em uma cadeia de sofrimento, tá? A dor é uma coisa, agora o sofrimento, ele é opcional. Você só fica sofrendo se você quiser, entendeu? A dor, você vai tratar ela, entendeu? Mas o sofrimento, você tem como, né, gerenciar isso. Então, você tem que se perguntar, como que eu vou evitar que isso se prolongue? Outra coisa, você pode se perguntar, eu sou o centro do problema? Porque às vezes a gente não é o centro do problema, mas a gente se coloca. Eu sou o alvo dele? Nem sempre a gente é, mas a gente está, né, sendo alvo. Foi você que causou o problema? Não, né? Ou foi? Então, você tem que se perguntar essas coisas. Você está colhendo as consequências suas ou de quem causou, né, as circunstâncias? Você é diretamente beneficiado se o problema for resolvido?
Então, se pergunte, faça esses questionamentos, porque isso faz com que você entenda até onde você deve realmente ser afetado por certas coisas, entendeu? Às vezes até dentro mesmo, entendeu? Mesmo que você seja, vamos dizer assim, beneficiado com tudo isso, às vezes a melhor coisa é você se abster, né? Porque você entende que isso te fere. Então, é importante você entender, sabe? Se realmente você é o alvo daquilo, né? Vamos dizer assim, você é o causador daquilo ou você é o alvo. Como é que você sabe disso? É quando tem coisas que, na verdade, você pega e nem sempre são suas, né? Não é algo que você deva pegar, mas que você pega. Então, é importante você analisar isso, porque, com certeza, isso vai te fazer mal. Outra coisa, você está se sacrificando por alguém? Você entende que você não pode controlar as pessoas e as circunstâncias? Não importa, mesmo que você adoeça, entendeu? Você pode estar morrendo ali, muitas vezes as coisas não vão mudar. Iria aí. Quem tem que mudar é você, não as circunstâncias, entendeu? Não as pessoas. Então talvez é você que tenha que mudar, para melhor, tá, gente? Não é para pior, não. E você entende bem que se auto-sacrificando, você pode comprometer o que você carrega, sabe? Seus projetos, os seus sonhos. Às vezes o que acontece? A gente transfere para outra pessoa as coisas que na verdade só dependem da gente, entendeu? Então não adianta você transferir culpa. Ou você se posiciona em um lugar e realmente se levanta para resolver as questões, ou você, a verdade é que o que está sobre você, os propósitos, os planos que Deus tem para a tua vida, aquilo que você sonhou e idealizou, simplesmente vai ser destruído. Você acha que vai ser por conta de papai, de mamãe, de irmão, de fulano, de ciclano? Não, entendeu? É você que tem que correr atrás, entendeu? Você que é responsável, você que tem que querer a sua cura, você que tem que querer se posicionar. Isso não depende de ninguém, entendeu? É óbvio que, né, quem está nos ajudando é importante. Mas o que eu estou falando é que aquilo que tem sobre você, ninguém mais tem como, né, realizar a não ser você, tá bom? Então lembre-se sempre disso. Você tem que, né, se amar a ponto de entender que, né, você tem que estabelecer limites. Outra coisa, você está satisfeito, né, ou onde, tipo assim, onde está também a sua satisfação? Essas são duas perguntas importantes, sabe, que você tem que se fazer, né, porque você tem que entender o que te move. Se você está notando que o que te move são pessoas, entendeu? O que me move principalmente é Deus, né? E depois, né? Minha fé, entendeu? É acreditar, né? Minhas crenças, tudo que eu acredito, meus princípios, entendeu? Minha motivação. Então, é importante você avaliar isso, porque você também pode encontrar ali que a sua satisfação pode estar em pessoas, ou então em certas circunstâncias, e justamente por você não ter o controle delas, justamente o motivo pelo qual você pode estar sofrendo, porque você não tem como controlar ninguém, entendeu? Você só pode realmente confiar em Deus e tratar-se, sabe, limites. Então, avalie aonde que está a sua satisfação realmente, entendeu? Se a sua satisfação está nas coisas, nas circunstâncias, isso pode ser algo chave também para que você consiga se reerguer, tá? Vamos lá, mais um ponto. Agora, eu vou adentrar... isso é muito importante. Com o tempo, né, eu entendi que o sofrimento ele não pode ser evitado, mas aqueles que não estão diretamente ligados, entendeu, a mim, podem ser, tipo assim, superados, né? Certos problemas que não estão diretamente ligados a mim, eles podem ser superados. E eu não posso permitir que o que está fora invada e comprometa, sabe, a minha identidade dentro, sabe, a minha estrutura dentro. Às vezes dói, né? Mas isso não irá comprometer mais o meu corpo. Entendeu? Então foi uma decisão, entendeu? Que eu tive de realmente estabelecer limites e com certeza isso gerou muita saúde. Vocês acompanham todos os meus vídeos do início até aqui, né? Por mais que eu faça divisões entre eles, é nítido quanto bem que eu venho evoluindo, desenvolvido e crescido, né? E foi um longo processo. Então, gente, se submeta aos processos, sabe? Queira, né, a cura, queira se tratar, queira se autoconhecer e acreditar, né, que você vai sim encontrar uma solução para tudo que você está vivendo, mas depende de você também, tá bom? Tem coisas que nem Deus faz se a gente não quiser, tá? Depende também da nossa fé, do nosso posicionamento. E o mundo tá aí, ele não tá aqui para nos ajudar não, só tá aí para nos matar mesmo, nos oprimir. Então a gente tem que ter força, tá bom? Então, somatização. Causa, sintomas físicos.
Algumas perguntinhas que eu acho que são chaves para vocês nesse processo de somatização, entendeu? Quando vocês estiverem, né, adoecendo. É importante vocês identificarem, tá? O gatilho que desencadeou esse agir emocional. Por exemplo, a um nível crônico, né, e estresse, as necessidades pessoais estão sendo deixadas de lado, há equilíbrio entre a sua vontade e as obrigações, há tempo para atividades prazerosas ou os pedidos dos outros estão sempre em primeiro lugar. Outro ponto que eu acho importante também, identificar a emoção mais profunda despertada em certa situação. Vocês têm que entender o que está sendo gerado em certo tipo de situação. É raiva, tristeza, luto, medo, entendeu? Então, vocês têm que aprender bem a entender o que vocês estão sentindo ali, qual que foi a raiz daquilo tudo, para que vocês consigam resolver, entendeu? Se foi a raiva que te gerou alguma doença, se foi a tristeza, se foi o luto, o medo, seu corpo está tentando, tipo assim, se o seu corpo está reagindo a isso, seu corpo está mostrando que alguma coisa está errada, entendeu? Então, você precisa corrigir isso. Então, vamos lá. Como que a gente identifica as raízes, né, dessas emoções? Vamos lá. Se for raiva, a raiva ele vem do sentimento de injustiça, de frustração. Então, você vai se perguntar, aonde que você acredita que você passou por cima dos seus direitos? Ou onde você acredita que passaram por cima dos seus direitos, né? Onde te provocaram propositalmente ou te prejudicaram? Outra coisa, se for tristeza, isso vem do sentimento de perda, quando algo, tipo assim, deixa de existir. Nesse sentido, você tem que, tipo assim, se questionar de quem ou o que você teve que se separar. Há como se reconciliar? Essa questão é chave. Você tem que buscar reconciliação, entendeu? Isso é essencial para que você tenha cura, entendeu? Se há essa possibilidade, busque, tá? Porque isso é cura, reconciliação é cura. Se for luto, né? Em qual estágio você está desse luto? Porque existem estágios no luto, tá? E de quais ferramentas você precisa para superar esse luto. Então, se for luto, lembre-se sempre que você tem que procurar saber quais são os estágios e passar por todos eles. Essa é a chave para você vencer o luto, tá? O medo. O medo, ele vem de um sentimento de insegurança. Então, ele sempre vem para alertar, nem sempre é algo ruim. Então, é sempre bom você notar o que esse medo está querendo sinalizar. É como você pode se preservar ou se colocar em um lugar seguro, porque alguma coisa está te deixando inseguro. Então, como você pode se tornar seguro? Então, você tem que descobrir essas ferramentas. Qual é o período, né, revelado ao perigo? Qual o perigo revelado nesse medo, sabe? E como vencê-lo? Você tem que entender qual é a ameaça que está ali, aparente, e como você vai vencer isso. Tem que vencer, sabe? Tem que realmente enfrentar isso, porque isso é imprescindível para a sua cura. Então, esses questionamentos, isso é chave, gente, para que vocês consigam resolver as suas emoções, né? Isso eu realmente pesquisei, né, em artigos e né, eu estou trazendo de uma forma resumida aqui para vocês, mas não apenas artigos, são artigos baseados também naquela palavra que eu mencionei com vocês, né? Então, isso foi uma junção de coisas e também baseado nas minhas experiências, tudo aquilo que eu vivenciei. Então, eu espero que realmente vocês, sabe, absorvam tudo isso que eu falei e se autoanalisem, busquem sim um tratamento, uma ajuda em Deus primeiramente, entendeu? Um corpo, uma igreja, entendeu? Tenha um psicólogo, procure, sabe, resolver as questões familiares que são essenciais, tá? E tenha força para ajustar tudo e resolver tudo na sua vida, tenha fé, tá, em Deus e sabe, não use isso como um combustível do que você está passando para se afundar, mas sim justamente para que você se erga, né, e vença, né, tudo aquilo, né, que você tem que vencer e viver, né, tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Uma coisa que eu escrevi aqui, que eu acho importante falar também, é que quanto melhor você se conhece, você sabe dos seus potenciais e fragilidades. E assim fica mais fácil de entender as próprias reações e lidar melhor com as situações adversas. Inclusive, a consciência das alterações corporais que são produzidas pela emoção, como palpitações, frequências respiratórias, tensão muscular, pode colaborar para identificar e tentar solucionar o que está em desequilíbrio na nossa mente.
E aí eu coloquei, isso aqui foi um trecho de um artigo, e no final eu botei: o nosso inimigo nos conhece mais do que nós nos conhecemos. Para você que entende que existe um contexto espiritual também em toda essa questão emocional, lembre-se que, tipo assim, que o inimigo, ele tá há muitos anos aqui na Terra, né? Então ele já conhece, às vezes muito mais do que, nos conhece muito mais até do que nós nos conhecemos também, tá? Então, é importante que vocês se brindem também, né, e busquem em Deus, porque a gente sempre vai ser atacado, né, em áreas que às vezes nem sempre a gente conhece tão bem, né, de nós. E por isso que é importante se autoconhecer, porque assim também você consegue, entendeu, tapar essas brechas para que o inimigo também ele não venha, né, e se aproveite dessas fragilidades, né, que muitas vezes a gente passa aqui nessa terra. Mas enfim, gente, falei muito, mas foi algo muito necessário que Deus tocou no meu coração. Eu fico muito grata a Deus por esse tempo de poder compartilhar isso com vocês, né? Isso foi fruto também de muito estudo, de muito devocional, de muita oração, né? E eu sou muito grata a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, né? E eu só quero deixar essa palavra mesmo de esperança para vocês. Continuem crendo na cura de vocês, tá? E creiam somente bem que isso vai passar, tá? Todo esse sofrimento, nós estamos caminhando para a glória, né? Cristo breve voltará, então vamos vivendo um dia de cada vez, mas não desista, tá, de si mesmo, continue lutando, não desista da sua cura e continua firme, tá? E lembre-se, né, você precisa lutar por si mesmo, tá bom? Não desista. Fiquem com Deus e até a próxima.